Ele saiu da reunião e falou, tinha ali um grupinho de alunos, eu estava ali no meio ali, e ele, quando saiu da reunião, ele disse para nós assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha, vocês estão melhores aqui do que o parlamento brasileiro em Brasília. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Júlio Albertoni, um parceiro da Unifer, que é a nossa plataforma universitária que está juntando os universitários brasileiros para criar uma grande comunidade. E dentro do nosso programa, nós temos procurado pessoas que influenciam e ajudam no desenvolvimento do Brasil, tanto no aspecto de criar as coisas, como no aspecto de melhorar as condições dos brasileiros e da comunidade toda ligada principalmente ao campo universitário. Eu, por razões de aproximação, cheguei a um grupo chamado Grita e tive a sorte de encontrar como presidente desse grupo um amigo meu, ex-colega do ITA, Luiz Ismanhoto. E ele vai explicar para nós o que é o Grita. Boa tarde, Ismanhoto. Estamos juntos mais uma vez, depois de tantos anos, mas sempre trabalhando no mesmo objetivo de melhorar esse país nosso. E levando atrás da gente a nossa tradição de termos. Eu gostaria que você nos explicasse, primeiro, um pouquinho da sua trajetória. Como que você foi parar no ITA, depois que você saiu rapidamente, o que você fez? Olha, como muita gente naquele tempo, da minha idade, né, saindo da adolescência em Curitiba, né, estávamos todos lá, os colegas lá, pensando em fazer engenharia. A gente nunca tínhamos ouvido falar do ITA. E aí, no cursinho, onde eu estava frequentando algumas aulas, um dia apareceu alguém do ITA, que era o Busnagno, e ele falou do ITA para nós. Ele falou, olha, escrevam e recebam o programa do vestibular, e façam o vestibular, que é uma escola diferente e tal. E aí, eu e mais um colega meu, o Abel Afonso, que tínhamos estudado juntos lá no Colégio Bom Jesus durante um tempo, a gente resolveu estudar juntos e fazer o vestibular. E aí, nós dois acabamos, inventando lá como é que nós íamos, pegávamos aquela folha do ITA lá, olhávamos para aquela folha e falávamos, agora vamos estudar esse ponto, vamos estudar esse ponto. E fizemos isso até chegar no dia do vestibular. E aí, para surpresa nossa, né, naquele primeiro momento, na primeira chamada do ITA, duas pessoas passaram de Curitiba. Eu e esse meu colega Manuel Afonso. Enfim, nós tínhamos levado a sério. Vamos estudar para valer esse negócio aqui, né? E aí, quando chegamos lá, obviamente, aquilo foi uma surpresa, né? O campus, o espírito comunitário, etc. E foi a melhor decisão da minha vida para valores de vida. Né? Uma escola que eu acho que é pouco conhecida por isso, mas ela devia ser mais conhecida por isso. Né? Que na verdade não é só uma escola de engenharia, é uma escola de cidadania. Essencialmente porque todos os alunos formavam uma comunidade. Talvez até porque um dado muito especial, que a gente só foi valorizar provavelmente muito mais tarde na vida, não no momento que nós vivíamos aquilo, é o fato de que no ITA, né, todas as questões que eram relativas à disciplina, né, que não eram questões acadêmicas, elas eram resolvidas exclusivamente pelos alunos. Então, se alguém fizesse algo que não fosse próprio para o ambiente da comunidade, quem julgava se aquilo estava correto ou não era o famoso departamento de ordem e orientação. Né? Ou orientação e ordem. Ordem e orientação. Né? E as pessoas às vezes até não acreditam nisso, né? Mas eu lembro que eram casos pequenos de briga, de coisas que aconteciam. Né? O reitor no nosso tempo, que era o Tiquinho, né? Ele, uma vez interpelado sobre a disciplina consciente, ele falou, professor, como é que era essa história da disciplina consciente? O senhor acreditava mesmo? Ele falou, sim, nunca tive problema com nenhum aluno por conta da disciplina consciente. Mas eu tive problema com o professor. Aí, como assim com o professor? Eu falei, não, é que quando você chamava um professor para ir para o ITA, você dizia que ele tinha que respeitar
esse código dos alunos. E alguns professores não acreditavam que os alunos eram capazes de serem cidadãos conscientes e não fazer nenhuma falcatrua acadêmica. Então eles não acreditavam. E como o professor não acreditava nesse princípio, ele não era contratado por mim. Talvez uma das virtudes do ITA é que ele nunca esteve sob o comando do Ministério da Educação. Né? Ele sempre esteve sob o comando do Ministério da Aeronáutica, que também, para nós lá, né, o Ministério era uma autoridade distante. Nós não víamos a autoridade no dia a dia lá, né? Não víamos. Então, e o que está correto, né, numa comunidade acadêmica, pensando assim, muito tempo depois, mas isso estava correto. A autoridade é o seu colega, ele que vai dizer, olha, não faça barulho de noite, você está me incomodando. Como é que você vai resolver isso? Vai chamar um terceiro para resolver isso? Né? Então, essa escola de você resolver os seus problemas na comunidade entre nós mesmos foi uma coisa espetacular. Né? Foi talvez a melhor experiência de vida que eu tive. Até uma história interessante, que é o seguinte: num certo momento a gente recebeu a visita de um ministro da Educação. Ele fez uma visita lá e explicaram como é que funcionava o centro acadêmico, mostraram para ele de que existia inclusive a eleição dos representantes de classe, em que os representantes faziam uma espécie de parlamento para resolver coisas que eram gerais para todas as turmas, do ponto de vista de uso das facilidades, de disciplina, etc. E ele disse para alguém lá do centro acadêmico: escute, eu posso lá olhar uma reunião de vocês para ver como é que é? Pode, hoje à tarde nenhuma, só apareça lá, assista a reunião lá. Aí ele foi lá. É o Darcy Ribeiro. Exatamente. E aí ele saiu da reunião e falou, tinha ali um grupinho de alunos, eu estava ali no meio ali, e ele, quando saiu da reunião, ele disse para nós assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha, vocês estão melhores aqui do que o parlamento brasileiro em Brasília. Ou seja, é uma coisa que estava operando, né? E eu acho que isso marcou todos nós, né? Todos nós que passamos por essa experiência que foi muito única. E, curiosamente, né, novamente, né, é uma boa ideia que não se espalhou pelas universidades como um todo no Brasil. Né? Tá certo? É uma coisa que deveríamos, talvez, como campanha, né, dos ex-alunos do ITA, né, mostrar que as universidades podem ter... Pode ser assim. Infelizmente, eles estão usando a camada universitária para motivos políticos que não seria ideal. Quer dizer, aí começa uma diretriz que não é honesta e dá muita confusão. Se a gente concentrasse na parte ética, moral e de ensino, efetivamente a gente teria um resultado bem melhor para o Brasil. Mas explica para mim por que surgiu o GRITA e o que é o GRITA? Era o final do ano 2020, começo do ano 2021, e havia toda uma convulsão política em andamento. Não sei se está lembrado, né, mas era a transição do governo, né, que estava acontecendo, ela estava muito tumultuada. E a impressão que dava é que você ia entrar em um colapso geral de governo. Né? E aí a gente disse, olha, acho que nós deveríamos pensar um pouco a respeito, né, dessa situação e vamos ver o que a gente pode fazer. Claro, todos nós com 55 anos de formado, todo mundo ali, né, quase chegando aos 80, o que nós pensamos em fazer? Nós reunimos da turma ali, a gente acabou conversando com cerca de 25 pessoas, que disseram, não, vamos fazer alguma coisa. Mas o que a gente sabia fazer do ponto de vista de manifestação? A gente vamos fazer uma carta aberta. Então nós fizemos 3 cartas abertas para cada um dos poderes. Né? E isso foi o ponto de partida, porque, obviamente, a gente, depois que mandou carta para todos os deputados, para todos os ministros e todos os departamentos do governo, e para os ministros do Supremo, né? Enfim, milhares de cartas que foram espalhadas, né? E nós recebemos uma resposta. Né? A gente percebeu que nós tínhamos passado no tempo. Né? A carta aberta não tinha mais sentido. Né?